Hoje nós temos como convidada a Márcia Lopes e teremos como mediador o padre Edson Tomazin, o padre Edinho, que é agente de pastoral e educador social em São Leopoldo, coordenador das pastorais sociais da Regional Sul 3 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, assessor da Pastoral da Juventude e das comunidades eclesiais de base no estado do Rio Grande do Sul, é pároco da rede de comunidade de São João Batista. Padre Edinho também preside a Associação de Promoção Humana e Cidadania Juvenil e faz parte da Trilha Cidadã, um programa de inclusão social e qualidade de vida. Trilha Cidadã visa promover a inclusão social, a qualidade de vida e o respeito à natureza. Também é diretor do Centro de Espiritualidade Padre Arturo, CEPA. E agora a Márcia Lopes, que é assistente social, com especialização na área da criança e adolescente e mestrada em serviço social pela PUC de São Paulo, foi professora do curso de serviço social da UEL por mais de 30 anos, onde se aposentou. Foi secretária de assistência social em Londrina de 1993 a 1996, foi vereadora em Londrina de 2000 a 2004, secretária nacional de assistência social e secretária executiva do Ministério de Desenvolvimento Social de 2004 a 2007, também presidiu a Rede de Pobreza e Proteção Social dos Países da América Latina e Caribe pelo BID em 2007, foi ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em 2010. Coordenou o GT Fome Zero, com 13 ministérios por 5 anos. Consultora nacional e internacional por organismos internacionais do Sistema ONU, FAO, Unicef e PNUD, né? União Europeia e BID, em países da África e América Latina e Caribe. Atualmente compõe a coordenação da Frente Nacional de Defesa do SUAS e da Seguridade Social e o Conselho Político do Grito dos Excluídos Continental. Sem mais delongas, iniciamos nossa nona oficina rumo à Conferência Nacional Popular pela Democracia, Paz, Desenvolvimento com Justiça Social e Justiça Ambiental, CNPD-PD. Hoje a temática é Seguridade Social, criada pela Constituição de 88 e tem como conceito assegurar direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Márcia Lopes, a palavra é sua. Muito obrigada. Boa noite a todos, todas e todes. Eu sou uma mulher branca de 66 anos, cabelos tintos, uso óculos. Estou hoje com vestido azul marinho e pequenas margaridas, e também um colar amarelo, feito de lascas de casca de coco, que eu trouxe do Nordeste. E estou aqui em Londrina, no nosso escritório, aqui na minha casa mesmo, na nossa casa, e, sem dúvida, uma grande alegria. Já chorei de emoção ver o Milton Nascimento e essa galera toda, né, cantando. Cada palavra já faria a gente refletir, né, o nosso mundo, a nossa realidade. Então, sem dúvida, é o momento, né, que a gente chora, sonha, busca, resiste, se organiza, e é uma alegria poder partilhar deste grupo, não é? Que a gente já vem junto aí com Luciane, com Luiz, com Seite, com Jimenez, não vou aí, Selvino, estou vendo aqui, enfim, tanta gente, nós estamos alimentando, né, um grande sonho de poder realizar a nossa Conferência Nacional Popular pela Democracia, Paz e Desenvolvimento com Justiça Social e Justiça Ambiental. E vocês falavam do documento do Papa Francisco, sem dúvida, ele já nos inspirou muito, né? E hoje, quando eu retomava a carta, né, uma carta muito simples, mas uma carta que fala um pouco, que nós enviamos para quem ia participar aqui dessas oficinas, ela é muito forte, né? E justamente ela faz uma pergunta que a gente poderia começar todas as nossas rodas de conversa assim, né? Como podemos utilizar a máxima possibilidade deste momento histórico
de redemocratização política e social, como podemos olhar para frente sem cair na tentação de repetir as insuficiências dos períodos anteriores, quando nem se satisfizeram todas as demandas democráticas, nem se construiu uma consciência política capaz de superar as travas que impediram a satisfação dessas demandas, o que gerou as insatisfações que propiciaram o golpe e a eleição da extrema-direita, e poderíamos continuar lendo vários trechos, né, dessa carta, e de frases, de afirmações, de cada pessoa que passou por aqui, né? Nós estamos na 8ª, não é? Hoje é a 8ª, não. Hoje é a 9ª oficina sobre Seguridade Social, a penúltima, e das que eu participei, de fato, foram momentos de muita qualidade, né? De trazer aqui, junto com os participantes, porque nós formamos um time. Imagina a gente somar 40, 50, 60, 80 de cada oficina dessa, para a gente poder, né, continuar pelos nossos estados, pelos nossos municípios, levando, né, essa nossa indignação pelo estado de coisas, onde o único sonho é que haja igualdade, é que haja justiça, é que haja democracia, é que não tenhamos nenhum irmão mais no Brasil com fome e se sentindo não pertencente a essa grande sociedade, né, a esse país que é tão lindo e que tem tantas potencialidades, né, um país continental. Então, partilhar desse momento com vocês, né, é uma grande honra, uma grande alegria, e que a gente, cada um de nós que esteja aqui hoje, saia daqui com esse compromisso, né, de continuar levando essas reflexões, né, os documentos que estão sendo escritos. Nós teremos um grande seminário, né, que nós vamos chamar as pessoas que estão participando dessas oficinas do Brasil inteiro, para a gente, de fato, ir organizando essa nossa grande conferência, que a gente ousa, né, que ela seja, de fato, integradora das muitas políticas públicas setoriais, intersetoriais, a partir do que está no artigo 6º da Constituição. E é isso que tem que nos mover, não é? Eu esqueci a minha velha Constituição lá em Quixadá, no Ceará, mas aí eu comprei outra e fiquei muito feliz, porque no artigo 6º desta Constituição já traz impressa uma palavrinha tão simples, mas que foi resultado de uma luta de 7 anos, que é o quê? Que é o direito à alimentação. E nós sabemos que o que não está na Constituição Brasileira de 88, que foi fruto, né, de muitos embates, de uma correlação de forças muito pesada também no Congresso, né, e no Brasil inteiro, os conservadores diziam: é muito direito, essa Constituição de 88 só assegura direito para o povo brasileiro, ninguém suporta isso, né? E aí eu lembro da Virginia Fontes, quando diz, né, da grande massa dos descartáveis na sociedade brasileira, onde, né, nós temos cotidianamente essa luta, porque nós vivemos numa luta de classes e porque uma grande maioria da população brasileira, de fato, não tem acesso aos seus direitos fundamentais. E nós fomos para a Constituição de 88 com movimentos incríveis, né? Movimentos de mobilização das mulheres, dos trabalhadores, dos sindicalistas, da juventude, né? do sem-teto, do sem-terra, né? Enfim, né? de muitos grupos, para dizer que a gente não abria mão de um Estado democrático de direito e daquilo que era necessário fazer para consagrar na Carta Maior, por isso chamada Constituição Cidadã, direitos fundamentais. Então, o artigo 6º da Constituição fala exatamente isso. São direitos sociais à educação, à saúde, agora, a partir de 2010, à alimentação,
E foi uma luta de 7 anos. Quando o presidente Lula assumiu, ele mandou o projeto de lei para incluir alimentação, 2003, e nós só conseguimos aprovar essa lei no Congresso em 2010, quando eu era ministra, e a gente, claro, fez um movimento muito grande para isso, porque havia uma banalização, havia um desprezo, né? As pessoas diziam, imagine, isso é óbvio que a alimentação é direito. Como óbvio, se nós tínhamos mais de 40 milhões, né, de pessoas em situação de pobreza e que, de fato, não tinham acesso à alimentação adequada na quantidade e na qualidade necessária. E foi, de fato, a luta em um grande movimento nacional que fez, né, a gente conseguir tantos projetos que, se eu tiver tempo, né, nós vamos falar, e que vamos ter agora a 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, em dezembro, de 11 a 14 de dezembro, com inúmeras conferências livres. Depois, no final, eu vou dar aí os recados para a gente se mobilizar. Então, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência social, na forma desta Constituição. E uma novidade que, pela primeira vez, no parágrafo único do artigo 6º, traz: todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Então, está aí, né, um motivo e uma conquista que nós tivemos, mesmo nesse momento de destruição do país nos últimos 6 anos, e que a gente conquistou, né? Mas, ao mesmo tempo, claro, não é a lei que é aplicada no dia seguinte, e, às vezes, né, há 35 anos, nós já temos a Constituição brasileira, e, portanto, é mais do que necessário a nossa participação, a nossa consciência, a nossa, né, adesão a todos os processos que foram construídos para que essa Constituição desse conta de atender 3 princípios fundamentais, que vocês já me ouviram, todo mundo que está aqui, que me ouve falar, já cansam, né, porque eu repito isso em todas as minhas falas, que é a universalização de acesso aos direitos. E para ter universalização, nós precisamos ter os dados da realidade, nós precisamos conhecer a população, nós precisamos ir ao encontro da população em todos os lugares desse país, né? Nos lugares mais distantes desse país, nós precisamos entender, né, como elas vivem, o que é que elas sentem, né, o que é que elas aspiram, e aí estruturar as políticas públicas no nível federal, estadual e municipal para que isso aconteça. A segunda diretriz é a descentralização político-administrativa, justamente porque nós temos 5.572 municípios no Brasil, 26 estados mais o Distrito Federal, e são estados absolutamente diferenciados, diversificados, né? Grandes metrópoles e municípios com 600 habitantes, né? Que fica lá perto de Mariana. Se tem alguém aqui de Minas, vai me ajudar a lembrar. Alguma coisa da Saudade, agora eu esqueci, não me vem o nome do município. Eram 800 pessoas, agora diz que baixou para 600. Enfim, e que todos eles, toda a população que habita esses municípios, tem o mesmo direito, a mesma necessidade, né, a mesma dignidade em relação à vida. E a participação popular, que foi uma grande conquista da Constituição brasileira, né? Nós só fomos depois, né, e antes, para as ruas, os movimentos sociais, desde a década de 70, né, e depois, em 88, conquistamos a participação, porque nós sim, sabíamos o que era isso, sabíamos o que era reivindicar, né, todos os direitos, sabíamos o que era pressionar a Câmara Federal
para aprovarem leis importantes. E hoje o Brasil é tido no mundo como um dos países que tem leis muito arrojadas, né? Esta lei aqui, por exemplo, a Lei Maria da Penha, né? É uma lei que é muito recente e que trata do que acontece com a violação, com quem comete atos violentos contra as mulheres. E a violência contra a mulher, ela foi sendo assimilada como natural, né, como integrante da cultura, e de jeito nenhum ela é isso. Então, cada momento que a gente se mobiliza para conquistar uma legislação, né, a partir da Constituição de 88, isso, não há dúvida que isso se reverte em conquistas importantíssimas para a democracia, para o avanço, para a mudança dos indicadores de realidade do Brasil. E, portanto, nós sabemos bem o que vivemos até a Constituição de 88, com, né, o período de exceção, com o regime militar, com as torturas, com o exílio. Nós sabemos quantos militantes religiosos, religiosas, quantos políticos, quantas mulheres, quantos foram, de fato, tombaram, né, nas praças, tombaram em defesa dos direitos da população. Então, a gente podia aqui, né, fazer um rol, uma listagem enorme de pessoas que tiveram a coragem, não é, de fato, de morrer, de dar a vida, de entregar sua vida em defesa do povo brasileiro, em defesa dos direitos das pessoas, né? E na Constituição, então, uma das coisas mais importantes, sem dúvida, foi o capítulo da ordem social, que trata, que tem, né, como primado do trabalho e o objetivo o bem-estar e a justiça social. E isso parecem palavras fáceis, mas aqui é o motivo do grande embate, de todas as contradições que nós vivenciamos todos os dias, quando a gente se preocupa, quando a gente não admite ver uma criança no trabalho infantil, ver um migrante ser excluído, ver a população de rua, ver crianças vítimas de abuso sexual, ver idosos e pessoas com deficiência em situação de abandono, ver extrema pobreza na área rural, ver desemprego, ver as pessoas, né, sem moradia ou morando em situações absolutamente indignas, enfim. Quer dizer, e é isso, né, que a Constituição quis dizer, né, nos seus princípios, nas suas diretrizes, em cada artigo dela. Então, eu penso também que nós, militantes dos movimentos sociais, né, das igrejas, dos grandes movimentos, nós tínhamos que ter a Constituição como o nosso instrumento de trabalho cotidiano. E aí, no artigo 194, vai tratar do tema de hoje, que é a Seguridade Social, como a Gabriela já mencionou. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos, nível federal, estadual e municipal, legislativo, executivo, judiciário, Ministério Público, tudo o que é público, estatal, e da sociedade. E da sociedade, dos movimentos sociais, dos trabalhadores, né, de todas as entidades, as instituições brasileiras, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. E aí, no parágrafo único, tem todos os objetivos, né? Eu não vou ler, não dá tempo aqui, mas dizer que esta seguridade, né, ela, nos seus artigos seguintes, ela vai, então, estruturar a Política Nacional de Saúde, no artigo 196. Nós tivemos aqui, né, o Paulo Amarante, que belamente, né, falou da saúde, né, e fez todo um retrospecto histórico, né, sobre a saúde, sobre os desafios, sobre as nossas conquistas, e nós não temos dúvida nenhuma o que representa, o que representou as nossas lutas, né,
o Seite está aí, que também é um dedicado a isso, tantas outras colegas, né? O que representou a juventude, os profissionais de saúde, as universidades públicas, principalmente, né? Os grandes especialistas, né? Toda a dedicação dos profissionais que foram discutindo, foram ocupando os espaços coletivos, públicos, para construir o Sistema Único de Saúde. E nós sabemos bem, né, que a Lei 8080, que toda depois a lei que trata da saúde coletiva, a lei que trata, né, de cada âmbito da saúde, né, da saúde básica, da saúde especializada, de toda a grande rede de saúde que nós temos no Brasil hoje, né, ela foi muitas vezes ameaçada, muitas vezes. Cada vez que chega ao governo, no nível municipal, estadual e federal, um governo popular, né, ele tem certamente ameaças e grandes embates para poder cumprir o que está na Constituição, o que está na legislação da saúde nesse país. E saúde é um direito fundamental e inalienável, né? E, portanto, eu tive, quando passei os 5 anos no governo federal, foram muitas, inúmeras vezes, que nós dialogamos com a saúde, nós que estávamos construindo um sistema também, né, de assistência social, um sistema único de assistência social, nós chamamos a saúde exatamente para aprender com ela. O que é a atenção básica? Qual é a porta de entrada da saúde? Como é que a população, como é que a gente faz para a população não ter mais que se explicar e que ter que provar que a Maria é a Maria, o João é João, quando às vezes está com uma dor insuportável, mas se não tivesse a carteirinha do INAMPS, a foto, o documento não era atendido, não é? Quer dizer, toda essa situação vivida das filas intermináveis, né, do não acesso a medicamento, do não acesso a cirurgias, de tudo aquilo que também o SUS construiu do ponto de vista não só da saúde curativa, mas fundamentalmente da saúde preventiva. E a saúde preventiva tem a ver com a natureza, com o meio ambiente, com o nosso conhecimento, né, com a nossa visão do nosso corpo, né, daquilo que é integridade física, moral, ética, emocional, né? Quer dizer, não se pode ver a saúde como, né, a ausência de doença, não é? Então, eu quero dizer que nós vivemos tempos cíclicos de mudanças e grandes avanços na saúde. Vocês sabem que o Brasil sempre foi referência da imunização, por exemplo, da vacinação, e diante de uma pandemia, nós passamos não só, né, enfrentamos as mortes dos nossos entes queridos e de tanta gente nesse país, né, mas nós passamos muita vergonha com o mundo, porque as pessoas diziam, mas como assim? O Brasil é referência mundial, né, e como é que agora está acontecendo isso? E sabem que eu estava esses dias em Alagoas e Mato Grosso, nas conferências estaduais, e me diziam, aqui tem movimentos organizados, movimentos de profissionais de saúde, movimentos da sociedade civil contra a vacinação. Tem documentos que divulgam, imagina, né? Quer dizer, isso para nós não passa pela cabeça. E é isso o que ainda está acontecendo no Brasil. Então, podia estar falando aqui muito, nós tivemos 6 anos de grandes retrocessos também na saúde, e agora nós temos, de fato, a satisfação de ter uma ministra, Anísia, que está comandando lá uma equipe, tentando catar todos os cacos para voltar à saúde da família, para voltar à saúde bucal, para voltar à política de saúde mental, para voltar, né, todo o peso na saúde, na atenção básica, né, para pactuar de novo com os estados e municípios brasileiros, para que a gente tenha, de fato, né, uma saúde de que a Constituição trata, do que o Sistema Único de Saúde trata. E, por isso, a saúde tem toda uma interlocução, né, com todas as demais políticas. E, no caso da Seguridade Social,
A saúde é uma política, nós temos 3 políticas, 2 que são não contributivas e uma que é contributiva. A saúde é não contributiva, a assistência social é não contributiva e a previdência é uma política contributiva. Poderia ficar aqui também muito tempo falando da previdência social, é uma política que exige de nós, né, muito mais tempo até para explicar, mas nós sabemos, né, que também nos nossos governos nós conseguimos, nós conquistamos incluir, por exemplo, as trabalhadoras domésticas, as mulheres rurais, né, e que todo o tempo elas estão sob ameaças, esses grupos, esses segmentos, né, porque, claro, sempre em toda política pública tem o campo público estatal e tem a iniciativa privada. E nem sempre a iniciativa privada tem compromisso com a causa pública. Então, nós sabemos, assim como o Paulo falou, dos planos de saúde privados, nós sabemos que também na Previdência nós temos aí, né, inúmeros fundos de pensão, fundos de previdência, interesses privados. Eu participei da transição e quando a gente foi no Ministério, fomos levantando os dados, né, do Brasil, o benefício de prestação continuada, o BPC, que depois eu vou falar um pouquinho, ele tinha uma fila de mais de 500 mil idosos e pessoas com deficiência para receber o BPC, que é um salário mínimo, que é, né, o primeiro benefício estabelecido aqui na Lei Orgânica da Assistência Social de 1993. Isso foi fundamental, porque o IBGE, o IPEA, apontava para a vulnerabilidade dos idosos e das pessoas com deficiência no Brasil, e que eles acabavam sendo, inclusive, muitas vezes até arrimo de família, e que eles não tinham como, eles não tinham pago a previdência, eles estavam na categoria de extrema pobreza. Por isso, a Constituição determinou, e é o primeiro benefício que aparece na LOAS, como um benefício da assistência social, né, operado pelas agências do INSS, e, à época, eu fui secretária municipal aqui em Londrina, em 93, e era uma guerra com o INSS, porque os peritos diziam que isso era um absurdo. Como é que o Estado brasileiro ia pôr tanto dinheiro para distribuir para quem nunca tinha contribuído, que tinha, né, enfim, essa desumanização, né, infelizmente, claro, no capitalismo ela é muito presente e as pessoas, né, mesmo aquelas que têm um discurso de humanização, a gente sabe bem que, às vezes, no seu campo profissional, no seu campo de militância, às vezes na sua própria comunidade, tem essa mentalidade, daquela mentalidade que tantas vezes foi proclamada, de que era preciso primeiro, na economia, fazer o bolo crescer e depois repartir. E a gente sabe que esse bolo, né, cresceu muitas vezes, mas nunca foi repartido com o conjunto da população brasileira, dos trabalhadores. Então, também na Previdência, nós tivemos, nesses últimos 6 anos, o fechamento das agências do INSS, nós tivemos um INSS digital, né, que, se de um lado pode oportunizar acesso, de outro, se não se criar as condições da presença, né, das equipes, dos agentes da Previdência, seja os assistentes sociais. Quando a gente assumiu o Ministério, eu me lembro que nós conversamos e o Patrus falou imediatamente com o presidente, com o ministro da Previdência, e depois o Gabas, que foi sempre um grande parceiro, né? Ricardo Berzoini, tantos outros, Marinho, tantos outros que passaram lá, Lupe, Manuel, enfim, para criar o cargo de assistente social. E a gente criou, eles fizeram concurso público, e 800 mil assistentes sociais em todo o Brasil foram contratados exatamente para poder atender bem a população. No governo Temer e no governo Bolsonaro, as equipes iam lá pedir para o presidente para acabar com a carreira de serviço social na Previdência, porque isso não era compatível com
a natureza da Previdência como política contributiva. Então, vocês veem aí, né, como é sofrido cada passo que um governo popular quer tomar em benefício, em defesa dos direitos da população. Agora, de novo, né, nós estamos na luta para que as agências do INSS, para que os trabalhadores, de fato, cumpram o seu trabalho. E aí, né, os mutirões da Previdência, tentando acabar com as filas para que as pessoas tenham acesso, seja à aposentadoria, seja, né, ao benefício de prestação continuada, e assim, né, de fato, revigore essa política que tem muitos dilemas, né, porque, obviamente, nós temos aí milhões, tudo aqui no Brasil são milhões e milhões e milhões, né, e são bilhões necessários para bancar uma política pública. E, por fim, gente, né, porque é para falar da assistência social, que é essa política tão nova, é uma política que ainda pouca gente entende, porque sempre foi uma área muito vinculada, né, à benemerência, à caridade, à ajuda, à troca de voto, ao não reconhecimento da cidadania das pessoas. Então, a assistência social, tanto é que nós temos uma cultura do primeiro-danismo, então, prefeitos, governadores, presidentes da República, põem lá a esposa para fazer voluntariado, para fazer grandes ações, mobilizar a comunidade, para poder fazer campanha de agasalho, de cesta básica, e isso era a política não pública que nós tínhamos no Brasil. De fato, se não fossem as entidades não governamentais, as instituições, as iniciativas das igrejas, dos sindicatos, de muitos grupos e entidades civis, nós teríamos uma situação de sofrimento humano muito pior. Eu não me conformava, né? Quando eu fiz estágio lá em 79, quando eu me formei, que a APAE, Pestalozzi, quem atendia as pessoas com deficiência eram entidades não governamentais. O Estado brasileiro nunca se importou, não estava nem no censo do IBGE, né? Quando a gente entrou no Ministério, a gente foi lá no IBGE e disse, olha, não é possível, nós temos que saber qual é a realidade da pessoa com deficiência, nós temos que entender qual é a realidade dos idosos no Brasil, da população de rua, dos migrantes. Não dá para criar um padrão que não se comunica com a realidade. Hoje o Brasil tem, pelo censo de 22, e esse é outro problema, também nas minhas andanças agora pelo Brasil, fazendo as conferências municipais, estaduais, as pessoas me dizem, Márcia, a população foi orientada a não responder o censo. Olha só, como assim? É isso, nós temos grupos organizados que orientaram a população a não receber. Aqui no meu prédio, né, e aí, classe média, então, aqui no meu prédio as pessoas perguntaram no grupo de mulheres, eu sou obrigada a responder o censo? Quer dizer, né, a gente tem aí os conservadores para todo lado, e nós temos hoje no Brasil 203.062.512 habitantes no Brasil. E desse conjunto de 203 milhões, nós temos 42 milhões e meio de famílias que estão no cadastro único. São famílias que ganham até meio salário mínimo por pessoa da família. Depois eu passo esses dados e aí, né, o nosso grupo pode partilhar com vocês. Isso significa praticamente 96 milhões de pessoas. De 203 mil, 96 milhões de pessoas são pessoas pobres, que não têm acesso ao artigo integral ao artigo 6º da Constituição. Esse é o tamanho da nossa tarefa. Esse é o tamanho, né, de quem quer gritar, né, contra todo tipo de pessoas excluídas, enfim. Nós temos quase 22 milhões de famílias no Bolsa Família, são quase 54 milhões de pessoas. No BPC, que é esse benefício que eu falei, para idosos e pessoas com deficiência, é um salário mínimo para quem ganha até 1/4 do salário, que é muito baixo. A nossa luta para ser meio salário,
Mas vai lá falar com os deputados para ver o que eles dizem, né? 5.395.000 são quase 3 milhões de pessoas com deficiência e 2,5 milhões de idosos que recebem o salário mínimo. Isso é fundamental, é decisivo, isso é a condição de alimentação, é a condição de sobrevivência mínima. E, no entanto, né, nós ficamos esses últimos 6 anos sem nenhuma segurança de que essas pessoas estavam sendo cobertas, né, estavam sendo atendidas. Então, eu estou falando, gente, que quando a assistência social entra na Constituição, quando a gente faz uma lei e diz assistência social é direito do cidadão e dever do Estado, é para todos e todas e todos aqueles que precisam. E quem é que precisa? Precisa quem não tem renda suficiente, precisa quem sofre todas as violações contra a mulher, contra a juventude, contra idosos, contra pessoas com deficiência. Precisa criança que está no trabalho infantil e fora da escola, precisa crianças que sofrem de abuso e exploração sexual. Também as pessoas repetem. Quando eu pergunto nas conferências, aqui tem violência? Eu nunca ouvi nenhum município dizer que não tinha violência, que não tinha abuso sexual, que não tinha trabalho infantil, que não tinha idoso e pessoa com deficiência em situação de abandono. Então, isso é muito grave, não é? Quer dizer, é para isso e por isso que nós escrevemos uma política nacional de assistência social, por isso que nós fomos aprender com o SUS o que era proteção básica, prevenção, orientação, mobilização, né? Despertar a autonomia e o desenvolvimento das pessoas. E aí nós implantamos 8.658 CRAS, os Centros de Referência da Assistente Social, com assistente social, com psicólogo, com pedagogo. Nós criamos uma NOB de RH, de recursos humanos, que na época nem a saúde tinha. Estou procurando aqui, estou meio perdida nos meus materiais. Nós criamos uma NOB RH, uma norma operacional de recursos humanos, para obrigar o Estado a contratar os profissionais para atenderem essa população. E hoje nós temos 17 profissões no SUS. Assistente social, psicólogo, pedagogo, antropólogo, sociólogo, advogado, economista, administrador, terapeuta ocupacional, nutricionistas, educadores de ensino médio e assim por diante. E isso foi de 2003, 2004, 2003 nós proclamamos a implantação do SUS na 4ª conferência e fomos crescendo, o orçamento de 8, quando a Tereza Campelo saiu com a Dilma, eram 84 bilhões, né? Quando eu saí em 2010, logo depois do Patrus, como ministra, eram 42 bi, de 8 para 42, depois foi para 84. E que deveria, né, estar num patamar dobrado, e que veio para 50 bilhões, cortando os serviços de CRAS, de CREAS, que daí é básico especial, os CREAS, os centros especializados, com assistente social, psicólogo, advogado, é justamente para poder atender estas famílias em situação de vulnerabilidade, de risco, de violação de direitos, de violência toda, né? Exige uma atenção nos seus territórios. E aí, nós fomos pensar em CRAS indígenas, em barcos das políticas sociais, porque nós chegamos aos indígenas, aos quilombolas, às comunidades ribeirinhas, né, à população de rua, aos migrantes, refugiados, e eles me falando esses dias, quanta discriminação em relação aos migrantes e refugiados, quanta desumanização, né, de que são pessoas que agora invadiram o Brasil. Enfim, esses serviços de CRAS, CREAS, centros de convivência, acolhimentos, centros-dia, que tinham um orçamento de 3,7 bilhões em 2016, caiu para 1.800 milhões, e sabe quanto era o orçamento que o Bolsonaro mandou para o Congresso para este ano? 60 milhões. Quer dizer, era para acabar com o SUS. Era para dizer para os municípios como ele fez na pandemia, se virem, atendam, façam
campanha entreguem comida para as pessoas e basta. E que ninguém reclame disso. Então, gente, eu quero dizer que o Sistema Único de Assistência Social, ele é muito similar ao SUAS, do ponto de vista do Pacto Federativo, do ponto de vista da responsabilidade do governo federal, né? Nós temos lá o André Quintão, que é o secretário nacional de Assistência Social, com uma equipe, né, que olha o Brasil sob a responsabilidade do ministro Wellington. Temos, né, e aí o SUAS se organiza por benefícios de transferência de renda, BPC, Bolsa Família, benefícios eventuais, né? Quando a gente foi fazer a lei, a gente viu que a gente tinha que incluir rede para dormir, que a gente tinha que incluir mosquiteiro, que a gente tinha que incluir o óleo do barco, que a gente tinha que incluir alimentos, né? E a lei existe. E aí, claro, que os estados e municípios, eles vão aplicar, né, melhor ou pior essa lei, se tiver a profissionalização. E o SUAS foi a profissionalização da assistência social. Tanto é que nós temos uma grande rede socioassistencial, o Miroski, o Marco, né, regulador do funcionamento das entidades, né, ele é fundamental. E nós temos uma grande rede, vocês sabem disso, quantas pastorais, quantas entidades têm registro nos conselhos, né? Todo município tem que ter um CPF, um Conselho Municipal de Assistência Social, um plano municipal e o Fundo Municipal. E o recurso é transferido do Fundo Nacional para os municípios diretamente. Esse orçamento de 60 milhões, felizmente, nós já conseguimos reverter. Eu digo nós, mas eu não estou no governo federal, né? Eu apoio, enfim, mas estou aqui em Londrina, estou andando pelo Brasil, mas a luta, né, do ministro, do André Quintão, de todos os secretários lá, de política de cuidados, com a Laís Abramo, com a Eliane Aquino, da SENAC, com a Lilian, da área de segurança alimentar e nutricional, né, já conseguiram, na assistência social, passar para 2 bilhões e 600 milhões, mas ainda é muito pouco. A gente precisaria de 8, 10 bilhões. Por isso, nós estamos lá com uma PEC 383 para que os deputados aprovem. Então, gente, eu quero dizer que a Seguridade Social foi pensada nesse tripé de proteção social e que nada disso é uma caridade, um favor para a população brasileira. Isso é a mínima responsabilidade do Estado. E, de fato, ele tem que investir, ele tem que pôr dinheiro, né? E eu me lembro, a experiência que a gente teve com o presidente Lula foi das mais importantes, porque ele disse que podia ter a pior crise no mundo, não ia faltar dinheiro no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, agora Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome. E aí nós estamos, da mesma forma que a segurança alimentar, num ano de conferências, né, praticamente todos os municípios fizeram de assistência social, alguns fizeram de segurança alimentar e nutricional, os estados estão fazendo, né, e nós temos, então, a Conferência Nacional, nesse período de 11 a 14 de dezembro, a 6ª Conferência Nacional, que tem como tema erradicar a fome e garantir direitos com comida de verdade, democracia e equidade. E a 13ª Conferência Nacional de Assistência Social, de 4 a 8 de dezembro, com o tema Reconstrução do SUAS, os SUAS que temos e os SUAS que queremos. E os SUAS que queremos é o que está escrito na Constituição, é o que está escrito na Lei Orgânica da Assistência Social, é atender os indicadores de direitos e de vulnerabilidade de toda a população brasileira. E isso não é pouca coisa. Isso é 100 milhões de pessoas, né? E olha lá. Então, não é a fila do CRAS, a fila do CREAS, a fila do acolhimento que mostra o que é a pobreza, a extrema pobreza, a desigualdade no Brasil. De fato, os dados são dramáticos e a fome voltou, né? O Brasil, em 2014, saiu do mapa da fome. A fome voltou, com 33 milhões passando fome, 119 milhões em situação de insegurança alimentar. Nós fizemos uma conferência democrática, porque o ministro, à época, disse que não ia fazer conferência para ser vaiado.
E aí o Grito dos Excluídos Continental foi determinante para a gente ter força para a gente realizar essa conferência democrática em 2019. E agora vamos fazer uma conferência, claro, com todo o apoio do governo, porque é obrigação, o Conselho Nacional de Assistência Social é o conselho que decide, né? E que o governo tem que cumprir. O Conselho, que também, toda vez que sai, governo popular fecha o Conselho. O Lula abriu o Conselho, reabriu em 2003, e agora, de novo, em 2023, reabriu o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Uma última informação é que nós vamos ousar fazer uma conferência livre nacional, agora, dia 30 de outubro. Peço aí, desde já, né, que vocês agendem. Nós vamos fazer uma conferência online, todo dia 30, com esse tema, né? Conferência livre, SUAS e CISAM. Como é que, na ponta, a gente junta a agricultura familiar, a gente junta as mulheres produzindo, a gente junta as N experiências de inclusão produtiva, de trabalho na terra, de restaurante popular, de hortas e lavouras comunitárias, né, das experiências belíssimas que nós tivemos na pandemia pelos governos, pelos movimentos sociais, e como é que a gente junta isso com a rede socioassistencial, né, com a rede que trabalha do SUAS, que trabalha com essas famílias cotidianamente. Então, gente, a seguridade não está pronta, a seguridade não está completa. Na época, inclusive, a gente queria pôr educação junto, não foi possível, mas hoje nós não temos dúvida que educação, cultura, agricultura, as políticas setoriais e as políticas intersetoriais, né? Gênero, juventude, criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência, segurança alimentar, LGBTQIAP+, povos tradicionais, população de rua, são políticas que todas, né, têm que estar orientadas pelo artigo 6º, que todas têm que estar falando uma mesma linguagem. Esses dias alguém dizia, o bolsonarismo continua, porque eu fiquei tão assim, apavorada, porque eles falam a linguagem do povo, a língua do povo. E nós, os progressistas, os comprometidos com a vida e com o direito, às vezes não sabemos falar a língua do povo. Então, né, o que é isso? Que significado tem isso? É um grande desafio, não é simples, não é, esse governo terá muitos desafios, e o próprio presidente diz, se não tiver marcha de margarida, se não tiver população indígena na rua, se não tiver os trabalhadores, se não tiver pressão, né, nós não vamos conseguir cumprir a nossa tarefa. E aí, para o Congresso Nacional, que está fácil para eles, né? E aí, ou a gente vai para a rua ano que vem, eleger prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadores que tenham esse compromisso que esse nosso grupo tem, né? Que tanta gente boa tem, ou nós vamos estar fadados a ou voltar ou retroceder. Porque a coisa mais fácil é destruir, né, aquele sonho da igualdade, da democracia, da justiça. O capitalismo não admite isso. E quando a gente lê, né, e hoje, quem estava falando, não sei se era, não era o Ximenes, era um outro padre, né, que leu o documento, essa nova encíclica, e que ela né, que é maravilhosa, que é pesada, né, e nós temos o Francisco, que tem essa coragem. Então, que todos nós tenhamos essa coragem de ler, e não só ler, não só cantar, não só celebrar, mas de ir para as ruas, de ir para as comunidades, de ir para os territórios, né? Falar que nós temos a absoluta obrigação de assegurar proteção e direito às pessoas, sem preconceito, sem discriminação, sem homofobia, sem racismo, sem nenhum tipo de violência. E nós sabemos que mesmo no nosso meio, no meio dos intelectuais, no meio da igreja, no meio das entidades todas, a gente encontra tudo isso. Então, como fazer para enfrentar, né, essa situação que está posta aí? Obrigada, gente. Desculpa o tempo, eu acho que eu extrapolei, mas é isso.
Obrigada, viu? Estou à disposição. Acho que, Márcia, não foi um extrapolar, mas um transbordar do tempo, né? No sentido de tantas informações, porque esse povo também complica a vida, né? As pautas são enormes para a gente poder falar em pouco tempo, né? Mas eu sou Padre Edinho, para compartilhar, então, eu estou usando uma blusa vermelha, bordô, assim, mais forte, uso óculos. Como disse a Gabriela, eu tenho 48 anos, mas com cara de 49, né? Ao contrário, então, e estou na minha sala aqui, na nosso Centro de Espiritualidade, na sede da Trilha Cidadã. Atrás tem um banner que é das Pastorais Sociais do Rio Grande do Sul, com um textinho do Papa Francisco. Parece uma janela que está fechada com a persiana, então, e estou compartilhando este momento com alegria. Eu só queria provocar rapidamente alguns aspectos que a Márcia foi me fazendo assim fervilhar meu coração quando falava nas coisas bem básicas, porque ela tem esse cabedal todo de quem está na gestão, viveu a gestão, conheceu, está na militância dos engajamentos. Mas quando falávamos muito do conhecer, né, Márcia, e que a gente tem que conhecer a lei, tem que conhecer a Constituição, tem que pautar, como a gente precisa defender esses movimentos, como essa conferência tem lutado com grande qualidade, mas todos os espaços, que é de não considerar óbvio todas as informações, mas sempre defender o direito popular do acesso às informações, porque a ignorância é um dos nossos maiores inimigos, né? E as redes sociais, elas colocaram um pedestal para a ignorância, né? A gente precisa pautar isso. A outra questão que eu trazia, estando da fome, me lembrava uma atividade da campanha da fraternidade na diocese, no interior do Rio Grande do Sul, que uma secretária de assistência social de um município, bem do lugar, assim, bastante bolsonarista, ela chegou e disse assim, olha, aqui na minha cidade, uma cidade de médio porte, a assistente social, secretária de assistência social, aqui não tem fome, fome não tem, pode ter alguém com alguma dificuldade, não comer tudo tão bem, né? E aí ela vendeu a imagem, assim, um PowerPoint bonito de uma estrutura da secretaria que nada mais, nada menos é do que justamente a aplicação da lei, ou seja, ela vendeu como uma imagem de gestão de eficiência aquilo que diz, talvez, as escrituras, servos inúteis, não fizesse mais do que a tua obrigação, né? Que é cumprir o que deve ter. Se tem CRAS, se tem CRES, se tem espaço, se tem conselho, se tem... É porque é parte disso, isso é uma causa, e não é meritocracia de um gestor, mas é a causa pelo qual nos colocamos, né? Acho que isso tem a ver muito com essas agendas que a gente coloca. Quando fala de seguridade social, e principalmente quando vem na Previdência, falava dessa ideia das privatizações, me veio muito um debate, que é um debate muito pesado para a gente, que é a agenda do empreendedorismo, do individualismo, dessa coisa de que eu faço por conta, então por isso eu também quero, e a própria ideia da uberização do mundo do trabalho, que vai abandonando essa ideia dessa parte da seguridade social, e a própria ideia de que eu quero resolver minha saúde, né? E não olhar a saúde como um todo comunitária. Semana passada vinha uma equipe aqui, nós estamos numa gestão popular da nossa cidade, né? De segurança, de saúde mental, ela disse, nós não vamos clinicalizar a saúde mental, né, fazer o processo apenas clínico, terapêutico, mas nós vamos trabalhar com a rede que tem nas regiões para poder chegar nos bairros. Então, só trazer esse debate, porque a gente tem que romper com a ideia de que direito é um direito sempre privado do indivíduo. É claro que passa pelas questões únicas, né? Que às vezes é da pessoa, é da realidade, é da família, é do território, mas ela é grande, então a gente precisa ter esse deslocamento teórico também. A outra perspectiva da gestão, brigava aqui, na nossa rede aqui, a gente tem o primeiro parque socioambiental gestado por uma comunidade, né? Em parceria com o poder público, e eu dizia para os gestores, inclusive para o engenheiro que tem que fazer uma ação, eu disse, entre a gestão pública e a expectativa comunitária, se a burocracia falar mais do que a gestão política, a comunidade nutre a frustração. E quando ela frustra, ela mata o comunitário e mata a crença
na ação política, seja ela governamental. Então, esse é sempre um paradoxo para nós, um desafio para nós, e eu sei que na gestão pública deve ter vivido isso, né? Quer dizer, essa ideia de que a gente tem que lutar contra a síndrome da frustração em relação à questão pública, porque ela tem sua temporalidade, mas ela não é o tempo do povo, não é o tempo da fome, não é o tempo do pobre, não é o tempo da fila de tudo isso que você dizia, e a gente tem que lutar por isso ela tem que ser disputada, popular, aguerrida. E, por fim, eu queria dizer assim, nessas disputas, a questão dos conselhos tutelares que tivemos aí, elas são um pouquinho esse debate, porque está na intersetorialidade que trazia, e esse debate tão forte que é as disputas de narrativas, né? Na nossa cidade, com gestão popular, com processo democrático, os 4 mais votados, de bloco, de cabresto, assim, porque todos saíram com a urna dos seus espaços religiosos, né, e elegeram massivamente. Embora a gestão pública queira ser democrática e popular, às vezes a gente se depara com esse gargalo, e no terceiro lugar, quarto e quinto, vieram os nossos companheiros. Mas esse processo, eu acho que ele é um paradoxo fundamental que a gente precisa discutir também, porque quando a gente fala de seguridade, fala de espaços, de conselhos, esses temas também são candentes e necessários para a gente, tá?